Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Esse é o penúltimo programa do ano. Nós estamos no fim do ano. Estamos gravando exatamente, praticamente na última semana de atividades no sindicato, que vai entrar em férias coletivas e assim por diante. E o nosso convidado é muito especial, é a segunda vez que nos dá o prazer de estar conosco. É um professor muito especial. Eu, inclusive, fui aluno dele na São Judas. E o melhor aluno que está aqui entre nós foi o Mauro Ramos, que dá para mostrar o Mauro Ramos, foi aluno da São Judas, se formou com... E graças ao professor, porque se não fosse o professor, não sei nem se o Mauro se formava. Mas o professor, guardado as brincadeiras, é lógico, mas o professor é uma pessoa realmente muito especial, muito sensível às questões relativas aos trabalhadores. É lógico que como desembargador, como juiz, ele tem que ter a imparcialidade que lhe é conferida por conta não só de tantos anos de estudo, porque para ser juiz, meus amigos, minhas amigas, não é fácil não, não é fácil. Tem que estudar muito, tem que conhecer muito. E para ser um bom juiz, desculpe aqueles outros juízes que além do estudo, tem que ter a sensibilidade, tem que estar, na realidade, no chão da loja, chão de fábrica, tem que conhecer. Tanto do lado empresarial quanto do lado dos trabalhadores. Então é um prazer muito grande aqui no Ideias em Debates receber o desembargador Francisco Alberto Giordani, recentemente eleito e empossado, vice-presidente do Tribunal de Campinas, que é um dos tribunais mais importantes do nosso país. O número de processos é impressionante. E é uma pessoa que conhece profundamente o direito desportivo, entre outros. Nós vamos falar sobre vários temas e eu queria uma primeira abordagem, professor. Estávamos conversando, ele entrou em 1990, que já faz algum tempo, apesar de ser jovem, entrou mais jovem ainda, lógico. E os conflitos, porque lá em Campinas nós temos diversos conflitos, né? Acho que da terra também tem, dos rurais, e conflitos de várias naturezas, né? Como é que está? Como é que foi a sua entrada, primeiro antigamente junta, né, quando entrou, depois vara. Acho que nem trabalhou como vara, quando já foi para desembargador não tinha nem mudado, acho. Vamos ver a história dele, que é muito interessante para nós e é um momento importante, que é fim de ano, um cenário grave no Brasil, um cenário de muitas mortes, mais de 180 mil pessoas morreram, mais de 6 milhões já foram contaminadas, muito desemprego, um cenário complicado. Mesmo assim, eu tenho expectativa, vamos ouvir do professor, 2021, como será? Professor, as câmeras são suas. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre uma satisfação rever o Patá, rever o Mauro e as demais pessoas daqui, e para conversar sobre o direito do trabalho, que é talvez uma das poucas coisas que eu posso falar, porque eu só vivo com isso e estou sempre nessa área. O Patá e o Mauro realmente foram dos meus melhores alunos, é verdade, né? E foi uma época muito boa aquela em que eu lecionava. Naquela época que eu lecionava, eu me lembro também um aspecto interessante. Eu fazia pouco tempo que eu havia entrado na magistratura, né? E eu entrei na magistratura sobre um direito do trabalho. E nós vivemos hoje um outro direito do trabalho. Interessante. Né? Então, e o que eu gostaria de salientar é que o direito do trabalho, ele foi criado para harmonizar as relações entre capital e trabalho, né? Então, e a ideia natural do direito do trabalho sempre foi a de propiciar novas e melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, né? Porque sozinho um trabalhador não tem como se ombrear com o seu empregador para postular seja lá o que for, então ele tem o sindicato e tudo, e aliás o direito do trabalho teve início com o direito coletivo do trabalho.
Então essa era a preocupação e a razão de ser do direito do trabalho. E, se me permite me estender um pouco mais sobre isso. Não, o programa é seu. Eu acho que agora nós estamos vivendo uma coisa que é interessante. O direito, ele está a reboque da economia. O direito está a reboque da economia, né? Há um professor uruguaio, já falecido, não faz muito tempo, o professor Oscar Hermida Uriarte, que ele dizia o seguinte: está na hora da economia fazer alguma coisa para o direito. Porque até hoje é o direito que está fazendo para a economia. Se nós formos olhar todas as alterações da legislação, para não voltar lá para o ano bolinha, vamos pegar aqui os últimos 10, 12 anos, tá? Indaga aos amigos aqui presentes e aos que estão nos dando a honra com a sua atenção, qual a legislação, a alteração que houve na legislação que foi preocupada com melhorar as condições de vida do trabalhador? Qual? Eu me lembro de uma, que foi do artigo 6º, que comparou serviços fora do local de trabalho, com local, tecnologia e tal, aquela coisa toda. Não é que foi melhor, né? Foi uma coisa mais rente à realidade. Tirando isso, o quê? O quê? Né? Aquela reforma que nós tivemos, que faz 3 anos, uma reforma que se ficou falando aí aos 4 ventos, que iria propiciar emprego, melhoria de condição de vida para trabalhador e tal. Pergunta aos amigos, cadê? Ninguém fala mais nada sobre isso. Nós não vemos mais ninguém falando sobre isso. Não é esse o direito do trabalho que eu comecei a estudar. Não é esse o direito do trabalho que me empolgou, me fascinou, me cativou. E eu continuo fiel àquele direito do trabalho que eu aprendi. Aquele direito do trabalho. Tanto que eu falo em conversas com amigos, sabe o que nós precisamos fazer hoje em dia, Patá? Tá? Voltar a ler os antigos livros de direito do trabalho. Aqueles livros que davam os fundamentos do direito do trabalho. Porque esses fundamentos já estão levando, parece que a correnteza levou. Hoje, o direito do trabalho está, como eu falei, a reboque da economia e subserviente ao mercado. Então, o direito do trabalho hoje ele é imaginado para propiciar melhores condições para que o mercado se desenvolva. Tá? Ninguém nega a importância do mercado. Eu li um artigo, se eu estiver falando demais, por favor, me corte. Eu me lembro que eu li um artigo do professor Comparato, um dos grandes juristas, Fábio Conder Comparato, um dos grandes juristas do Brasil, que ele falou assim: qual que é a instituição mais importante da nossa era? E ele responde: a empresa. Ninguém nega isso. Ninguém nega. A empresa todos nós, de uma maneira ou de outra, né, precisamos das empresas e do que elas oferecem. Tá? Todos nós. Ninguém tira a importância, a relevância da empresa. Só que essa importância, essa relevância não podem ser de tamanho tal, de intensidade tal, que encubram a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Essa é a questão. Essa é a questão. Tá? Eu sonho, né, que as nossas empresas aqui no Brasil, elas progridam sempre e mais. Tá? Porque o progresso das empresas significa o progresso do povo brasileiro. Tá? Se houver a equitativa distribuição das coisas e a preocupação com o trabalhador. E hoje, como eu falei, as empresas estão mais voltadas para atender às necessidades. O direito do trabalho está servindo para o planejamento das empresas. De uma maneira bem simples, é isso que eu quero dizer. Tá? E, embora faça parte da função do direito do trabalho, também ela não pode ser alçada à condição principal. Então, o que eu torço, né, sinceramente, é que os operadores do direito do trabalho, de uma maneira geral, voltem. Né? Não estou dizendo que todos não pensam assim. Vários continuam pensando no direito do trabalho puro, naquele que nós conhecemos. Mas que eu acho que nós temos que voltar os olhos, tá, para a figura do trabalhador. Eu li um livro, Patá, sobre a
As Empresas Feitas para Durar, alguma coisa assim, de 2 autores americanos, mas eu li a edição brasileira em português. E eles falam assim, eu achei fantástico, essa frase eu acho fantástica. Tá? Nós temos que acabar com a tirania do ou e ir para a excelência do e. Tá? Não é empresa ou trabalhador. Tem que ser empresa e trabalhador. Tá? Nós temos que caminhar juntos. Esse caminhar junto é que está na essência do direito do trabalho. E que está sendo mudado. Né? Então, o que eu torço, como eu falei, é que para os operadores do direito do trabalho, a gente volte a olhar os livros antigos, como se falava, os alfarrábios, né? Os livros antigos, os livros velhos, porque lá estão os grandes ensinamentos da razão de ser e dos fundamentos do direito do trabalho. Isso eu acho é a primeira coisa que eu quero falar, lembrando da época de professor para agora essa mudança. Você fez um comentário muito, entre vários todos importantes, quer dizer que o direito do trabalho, talvez seja o mesmo direito do trabalho, mas a instrumentalização, a interpretação dele hoje é muito diferente do que era alguns anos atrás, é isso? Sim, porque agora a preocupação dele, o mercado. Como eu falei, é o mercado. É servir ao mercado e garantir às empresas um melhor aproveitamento. Agora, isso tem alguma coisa a ver com o governo ou é uma questão que no mundo todo essas flexibilizações e essas mudanças, independente do governo, ocorrem, com esse governo potencializou isso? Eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que eu não sou economista, né? E então eu não teria tanta autoridade para falar. Mas, digamos, na visão de um leigo, na visão de alguém ligado ao direito, né? Eu acho que é uma coisa que está vindo pelo mundo, tá? Mas ela se acentua desmesuradamente nos países ditos em desenvolvimento, que é uma maneira, um eufemismo, né? Uma maneira menos dolorida de falar dos países que dependem dos outros. Tá? Então, como nós dependemos dos outros, nós temos que aceitar as imposições que vêm para cá. Tá? Essa é a questão. Tá? E aí, essas imposições que vêm para cá, tá? E das empresas multinacionais, daquelas, né? Outros governos, aquela coisa toda, que conseguem sensibilizar os nossos representantes, né? Dizendo que isso é melhor, tá? E não é. Tá? E outra coisa, me desculpem, tá? Quem pensa de maneira diferente, mas eu acho inadmissível se fazer uma alteração na legislação do trabalho sem ouvir pessoas da área. Né? Então, quer dizer, se você não escuta a pessoa da área, o que você quer? O que você quer é não fazer algo da área. Então, pessoal, vamos aí fazer um intervalo, vamos processar o que o professor está comentando, muito profundo, e voltamos já já. Daqui a pouco estamos com o professor Jordani. Até já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças,
fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5 mil novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Professor Giordani, que literalmente nos deu uma aula no primeiro bloco. E são temas que nós deveríamos até aprofundar, mas com certeza vamos deixar em oportunidades futuras. O telefone do professor, o e-mail, se vocês quiserem corresponder, vocês vão ver aí na telinha, porque é importante ele receber, inclusive, um feedback de vocês, que estão do outro lado da telinha e, com certeza, aprendendo muito como eu o estou. Professor, é o seguinte, um tema como sindicalista que nos preocupa profundamente é que a mudança em 2017, que, como foi dito, já passou há 3 anos, né? Como passa o tempo, hein? Rápido. Até coisa ruim passa. E aí, com a alegação que ia gerar emprego, gerou uma informalidade sem tamanho, nossa, tantas preocupações. Depois a pandemia, a tecnologia, a 4ª revolução industrial, tem home office, que é uma questão que ainda não está bem, se der tempo vamos falar um pouco, que não está bem regrada, e é um tema atual, porque hoje, com a pandemia, mais milhões de pessoas ficaram trabalhando no home office e com várias consequências. Mas no campo do movimento sindical, todos os países têm um movimento sindical fortalecido e todos eles têm alguma forma de custeio. No Brasil, simplesmente tiraram a contribuição sindical, sem transição. A questão da assistencial é uma polêmica, se pode cobrar ou não pode, e que forma. Ou seja, e sem custeio, eu acho que todos, inclusive você que está aí do outro lado da telinha, com certeza sabe, sem custeio é impossível a sobrevivência do sindicato. Como você enxerga isso, professor? E quais alternativas e de que forma tentar equilibrar para que nós possamos ter uma interlocução e articulação positiva do movimento sindical, principalmente que a legislação hoje, no campo do trabalho, valoriza o negociado sobre o legislado. Mas negociar com quem? Se o movimento sindical tem dificuldade, quem é que vai negociar? Como resolver essa equação? Eu estou naquela fase da vida, eu sempre procurei falar, porque dizem que tem um pensador que diz o seguinte, o pensamento serve para 2 coisas, ou para divulgar a sua ideia ou para ocultar a sua ideia. Né? Eu sempre fui favorável à primeira opção, que é de divulgar a ideia. Né? E sempre respeitando as posições contrárias, mas como também dizia um outro pensador, é da discussão que nasce a luz. Né? A gente vai discutindo, as pessoas vão ouvindo e formando o seu juízo, as suas ideias e tal, aquela coisa. Né? Eu acho o seguinte, né? Quando eu já tive a oportunidade agora que eu tomei posse, conversando com umas pessoas, eu falei assim, eu sou daqueles que valorizam o sindicato. Já deixei claro, tá? Logo que eu fui eleito e tomei posse, porque eu acho que é uma
É uma ilusão, porque a ideia que se propôs, e eu escuto pessoas respeitabilíssimas falarem que hoje a dependência... Porque, veja, tem gente até que nem fala mais empregado, fala colaborador. Tá? Porque não quer usar a palavra empregado. Quer colaborador como se fosse um negócio em equipe. Né? Agora, se é colaborador, até te mandaram embora. Porque depois já não é mais. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar que é uma dura realidade, mas o sindicato, né, as classes dominantes, dirigentes, nunca gostaram de sindicato. Nunca gostaram. Não gostaram. Elas aceitam o sindicato porque na época, logo depois dos pós-guerra e tal, aquela coisa toda, foi necessário o movimento sindical para dentro do Estado social e tal, aquela coisa. Mas, a partir do momento em que se veio com flexibilização, com isso, com aquilo e tal, na minha opinião, eu posso estar errado, mas na minha opinião, algumas cabeças brilhantes pensaram, agora é a hora de cortar o sindicato. Tá? Não vem de hoje isso que foi feito e que está sendo feito com os sindicatos. Tá? Isso aí já vem de faz tempo. Né? E culminou, né, entre nós, com a reforma. Né? Culminou com a reforma. E aí o que eu acho interessante é que algumas pessoas pegam um artigo solto da Constituição, ou então da CLT, da legislação infraconstitucional e tal, a pessoa pega um artigo solto e com base naquele artigo solto, ela fala, não, a Constituição permite isso. Percebe? Agora, qualquer pessoa que queira interpretar com seriedade, tá, sabe, né? E o professor Eros Grau, um grande professor da USP, que chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal, o Eros Grau tem um livro, o professor Eros Grau, que tem o meu maior respeito, ele diz o seguinte, não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços, a frase é dele. Então você não pode chegar, ninguém pode chegar e pensar um artigo da Constituição e falar, com base nisso, eu posso fazer aquilo. Só que aquilo, né, é contra o espírito da Constituição. A gente tem que ver o que a Constituição quer como um todo. A interpretação tem que ser como um todo. Tem um outro professor que diz ou a interpretação do ordenamento jurídico é sistemática, né, como o sistema todo, ou não é interpretação. E o que se faz, tá, para justificar a reforma, né, de todas as mudanças da reforma, eu acho que eu consigo preencher os dedos de uma mão que eu acho que não há nada na vida que é de todo ruim. Né? Alguma coisa de boa você sempre põe, até para você poder defender a parte ruim. Você encaixa alguma coisinha de bom lá, aí você fala, ó, tem isso, tem aquilo, mas o que não é bom você não apresenta. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou chegar no sindicato, tá? Eu estou encaminhando para a coisa. Eu tenho a ideia, que não é minha, mas eu sigo os ensinamentos que eu li a respeito, o cuidado é um valor jurídico. O cuidado é um valor jurídico. Tá? Há pessoas que não da área do direito, mas dizem, tem aquele velho ditado, penso, logo existo, que é de um francês, tal, nem me lembro agora quem que é. E essa pessoa que eu li, ela mudou, fala assim, cuido, logo existo. Porque o cuidado é próprio do ser humano. Dentro dessa linha de cuidado é próprio do ser humano, a Constituição da República, né, são expressões do cuidado. Os dispositivos que estão na Constituição da República são manifestações de preocupação, cuidado, do legislador constituinte para com o povo brasileiro e em suas diversas ramificações. Então, nós temos preocupações, cuidado, né, o cuidado com a criança, cuidado com o adolescente, cuidado com o idoso, cuidado com o meio ambiente, cuidado com o trabalhador. Tá? Agora, esse cuidado com o trabalhador, tá? Como é que o legislador constituinte falou que ele poderia ser executado? Por meio do sindicato. Percebe? Ao sindicato coube, né, as relações de cuidado, o dever de cuidado, a obrigação de cuidado, a função de cuidado para com os seus representados. É do sindicato. Agora, como é que você pode querer que alguém exerça as suas funções de cuidado, né, se ele é jogado fora da preocupação de cuidado?
Porque se o legislador quer que o sindicato cuide do trabalhador, tá, tem que ter preocupação de cuidado com o sindicato também. Então você tira tudo do sindicato e quer que ele faça as obrigações dele. Ou seja, você quer inviabilizar o sindicato. Na realidade é isso. A realidade que é essa interpretação a vingar, essa interpretação, a ideia que, para mim, parece ser a única possível, é que ela quer inviabilizar os sindicatos. Tá? Então, há uma discussão que ainda não está firmada no meu próprio tribunal. Eu estou falando como eu, não é o meu pensamento do meu tribunal, né? Sou eu. Alguns pensam de maneira próxima, outros de maneira completamente diferente e tal. Então, tem pessoas que acham, não, o sindicato tem que se virar, ele tem que se reinventar, né? Uma palavra que ganhou muita força com a reforma, né? A reforma não reinventou nada, ela só foi muito severa com o trabalhador. E depois se usa esse termo reinventar. Com relação eu me lembro que tem um pensador francês, né, que eu acho que se me engano, ele faleceu já, Pierre Bourdieu. E ele dizia assim, o Bourdieu é o seguinte, sempre você vai encontrar gente para defender as ideias. Porque tem pessoas, tá, que tiram proveito das ideias. Né, porque vão ficar perto de esferas de poder, né, vão abrir perspectivas para ela. Todas aquelas coisas que a gente sabe que o ser humano aquela coisa toda. Tá? Então, se começa a cantar hinos em louvor da reforma. Entendeu? E hoje em dia ninguém mais fala. Hoje em dia ninguém mais fala. Agora, ainda está um debate no judiciário, o que pode, o que não pode. Tem gente que acha que... não sei se já está acabando. Tem mais um minuto e pouco. Tem gente que acha que pode se beneficiar dos instrumentos coletivos apenas aqueles que forem associados aos sindicatos. É uma discussão. Mas tem outros que falam, não pode ser assim, porque você, num primeiro momento, parece bom, mas você esfacela mais ainda a classe trabalhadora, vai dividir. Esse negócio de dividir é o que os romanos já diziam, dividir para governar. Tá? A questão da contribuição assistencial e tal, ainda há discussão, mas por hora o pensamento majoritário não pode nada, a não ser naquelas condições em que está na reforma. Então, o judiciário ainda está travando debates entre todos os operadores do direito para ver o que é possível. O que eu entendo eu não sei qual a solução, eu não tenho ainda, mas há que se encontrar uma solução que permita que o sindicato sobreviva, né? Porque ele sobrevivendo, ele faz com que sobreviva o direito do trabalho. Excelente aula. Eu queria, como infelizmente o tempo acabou, eu queria pedir ao professor que, muitas vezes, ele faz eventos para os magistrados da região com temas, ou com sindicalistas, ou com empresários, ou com operadores de direito de uma forma geral. Esse tema, se você poderia, no ano que vem, 2021, talvez fazer um seminário lá na 15ª região, para falar um pouco do sindicato, tanto patronal quanto dos trabalhadores, porque eu acho que merece pelo menos um debate para ver se de lá sai alguma luz importante. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi uma aula. Todos que estão aqui, vou lhe dizer, só não aplaudiram porque eles são proibidos de aplaudir, mas eles estavam com vontade. Eu já vi gente até que ia fazer assim com a mãozinha. Professor, muito obrigado. Agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 2121-5972. Continue visitando a nossa série no Formosa 99 e continue visitando o nosso site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.